Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos-nos em rogativas, trazemos o coração chagado, Senhor, de angústias, medos, e trazemos na alma, Senhor, a esperança do reconforto, da direção, do porto seguro. Trazemos, Senhor, na mente, na consciência, no cérebro físico, os conflitos existenciais, mentais, a dificuldade de encontrarmos-nos a nós mesmos. Nós trazemos, Senhor, a semente eterna guardada no fundo de nossa alma, a tua existência, o teu amor, a tua paternidade. Pois sabemos, Senhor, que somos a tua criação, imagem e semelhança do teu amor. E isso nos dá, Senhor, a força para caminhar e para buscar-te. Clamamos, Senhor, auxílio nos momentos mais frágeis, quando nós nos derrapamos nas dúvidas, incertezas e nos medos materiais. Rogamos, Senhor, que desperte-nos, ressuscite-nos desta morte aparente das tuas verdades. Rogamos que abençoe esta casa que nos acolhe. Clamamos-te, Senhor, pelo nosso lar, pela família, pelos familiares, por todos aqueles que rodeiam-nos, sejam eles encarnados ou desencarnados, se gravitam, Senhor, ao nosso redor, é porque, Senhor Jesus Cristo, necessitamos, mesmo que sejam nos conflitos mais difíceis, são para despertar-nos e movimentarmos-nos para a frente, na mudança e na transformação da nossa personalidade íntima, humana e mundana, que já não nos serve mais, e para encontrar em nós o eu espiritual. Por isso agradecemos até mesmo aqueles que se titulam algozes, inimigos ou perseguidores do plano físico ou espiritual. Abençoai, Jesus, os trabalhadores desta casa espírita, servos dos teus servos, possamos, Senhor, espelhar e fazer simplesmente a tua vontade. E assim ser o reflexo do teu amor, da tua imagem. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um medicamento, nele impregnado as poderosas energias vindas de tuas mãos e de teu coração bondoso. Gratos somos por todos aqueles que dedicaram um pedacinho de suas existências na confecção destes alimentos, na manipulação, até chegar a nós. Abençoe-os. Clamamos-te, abençoe este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados, desencarnados, que recebam a visita de um anjo amigo e de um benfeitor celestial, a derramar as bênçãos e as energias necessárias para o reequilíbrio e a coragem para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Abençoai, Senhor, estas águas, transformando-as no mais poderoso medicamento. Medicamento estes que possam, Senhor, curar as feridas do corpo e também, Senhor Jesus Cristo,
sarar as enfermidades espirituais. E assim, seja colocado, Senhor, o remédio necessário. Ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhor e a cura, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, amado, que tuas bênçãos santas e sagradas possam ser estendidas à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça, amado Cristo, a tua santa presença. O teu amor aliviar, estabelecer, despertar. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos um dia compreendermos que somos todos irmãos. E assim, amado Jesus, sobre as bênçãos da verdade, na vivência da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor. Iluminai nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais. Não permita, Senhor, que as perversas forças da ilusão, das trevas, possam inverter as verdades e modificar o curso desta nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que o anjo amigo, mensageiro da tua misericórdia, encarregado da proteção e velar por essa nação, abra tuas asas poderosas e proteja, Senhor, essa nação de todos os males. Não permita, Senhor, que a perversidade e a maldade tomem conta do coração dos nossos governantes e confunda essa nação, que é os espíritos que buscam a remissão sobre a luz da tua verdade, Senhor. Rogamos por toda a humanidade e que possa Cristo Jesus, a tua sublime energia, penetrar no coração de cada governante do mundo que ainda fomentam a briga, a discórdia e a guerra. Pacifique, Senhor, esse mundo de provas e expiações. E reine, Senhor, as tuas verdades. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Nosso templo, este templo de Jesus Cristo, onde buscamos, sobre a luz da verdade de Cristo, construir a personalidade em nossa grandiosa caminhada terrena, aonde necessitamos de passos firmes e boa vontade no coração, para que a trajetória não se desvie para as ilusões, nos complexos do pensamento e do sentimento. Uma das grandes forças das trevas, do mal, chama-se medo. E a humanidade hoje vive esta influência pandêmica de medo. Medo de tudo. E assistidos às trevas, assistidos pela força da comunicação das mídias, esparramam e espalham cada vez mais este medo. E cada um acolhendo este medo em suas fragilidades pessoais. E uma grande problemática, e ainda acredito, para as gerações futuras que nasceram
nessas últimas 2 décadas e que estão nascendo nesta década é a acentuação deste medo nos processos educativos e da criação familiar. Medo. As trevas fomentam essas grandes interferências em nossas almas. Pergunte para você, com toda sinceridade, você tem medo de quê? Tem muitas pessoas que ela não vai reconhecer em si e nem admitir em si, ela tem medo da verdade. Por quê? Porque se ela encontrar, viver e ver a verdade, ela vai ter que modificar inteiramente a sua vida. Ela vai ter que mudar a sua personalidade. Ela vai ter que mudar o seu eu. Por isso a grande maioria da humanidade tem medo do espiritismo. Por isso as religiões têm medo do espiritismo. Porque o espiritismo vivencia, prega a verdade. Por isso que na era de Jesus Cristo temiam e temeram Jesus Cristo. Porque ele falava a verdade. Por isso, Salomé pediu a cabeça de João Batista. Porque João Batista falava a verdade. E ela pediu que cortasse a cabeça dele e levasse em bandeja para ela. E assim foi feito. Pergunte a você. Você tem medo de quê? Você tem medo da verdade? Tem muitas pessoas que não têm medo de fazer coisas erradas, mas têm medo de ser descobertas do erro que fazem. Isso é uma problemática material, não tem problema. Mas estou dizendo, as problemáticas emocionais e espirituais. Quais os medos que você tem? Busque na tela mental, faça uma análise. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Aí elas inventam um eu ilusório para prender as outras pessoas no seu campo mental, no seu satélite espiritual. Compreende? E a grande problemática que eu vejo, eu estou vendo, são os pais que limitam os filhos, porque eles temem que os filhos saiam de perto deles. Aí criam ilusões, cria modismo, cria-se geração e gerações de situações complexas que vai cair numa inutilidade existencial. E todos pagarão um preço muito alto, pagarão um preço muito doloroso por essas escolhas. Sabe? É um momento muito delicado na nossa existência. Cada um na sua individualidade. Cada um na sua individualidade. Porque são os momentos da verdade, da transição. Nós estamos no olho do furacão da transição planetária. Sabe aquelas provas e expiações para o mundo regenerador? Nós estamos no olho do furacão. Um furacão. Muitas vezes eu vejo pessoas dizer, eu tenho uma vida cômoda. Eu tenho riquezas, meu lar, eu tenho lar, família, filhos. As pessoas me temem ou me respeitam, poucos respeitam, a grande parte só teme.
Mas eu poderia te fazer uma pergunta para essas pessoas. Você tem? Não, você não tem nada. Isso não é posse. Isso é vivência de aprendizado para crescimento espiritual. A única coisa que nós temos chama-se verdade. Viver a verdade dentro de nós. E não existe um caminho para viver a verdade se não viver ela na caridade. Não é fazer o que os outros querem, ou viver uma ilusão de dono da verdade ou de posse de coisas materiais. Não é. O tempo responde isso. O tempo responde. Todos aqueles que pensaram assim, perderam tudo e perderam a si mesmo, amargando trevas interiores, ainda nesta vida e depois dela. Lá em Mateus, no capítulo 25, no item 25, diz: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. O título e a lição de hoje chama-se Tendo Medo. Esta pequena passagem, esse pequeno trecho, é daquela passagem da parábola dos talentos, que diz que um senhor ia fazer uma grande viagem e distribuiu os seus bens para alguns encarregados. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E disse: cuide, quando retornarei, me restitui o que é de direito. E aquele senhor foi-se embora, passou-se muito tempo, retornou, chamou o primeiro. O primeiro disse: Senhor, como eu te temia, como eu sei da sua verdade, da tua dureza, está aqui seus 5 talentos e mais 5 que ganhei. Ele disse: bom e servo servidor, passar à minha direita, ou seja, receba, né, o fruto do teu trabalho, o fruto da tua dedicação, o fruto da tua perseverança. Chamou o segundo disse: Senhor, como também eu te temia, como eu te respeito, como você é verdadeiro, está aqui os 2 e mais 2 que eu ganhei. Bom e fiel servidor, passai à minha direita. Quem é fiel com pouca coisa também pode ser fiel com muito. Chamou o terceiro e ele disse: e tendo medo, escondi na terra o que te pertence, para que eu te devolva a mesma quantidade que me destes. Isso simboliza que nós, cada um de nós, tem uma qualidade, uma potencialidade. Mas o medo limita a potencialidade e fecha os olhos à qualidade que cada um de nós temos na sua individualidade. Emmanuel, na sua iluminada narrativa, pela grandeza da psicografia e mediunidade de Chico Xavier, fala assim: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Preste atenção, olha só que extraordinário. Coloca-se a culpa no medo. Ou inventa uma desculpa para não assumir o medo. Inventa uma desculpa para não fazer aquilo que lhe é como responsabilidade no curso da sua vida terrena. Está compreendendo essa? Quantos buscam essa fuga nos alucinógenos, na preguiça, na ociosidade, nos vícios, na fuga pelo trabalho para a conquista de coisas materiais que
não lhe pertence, não será dele, não é dele, e nem conseguirá, muitas vezes, usufruir. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Foi o que recebeu só um. E ele, revoltado e com medo, disse: eu recebi quase nada também, não faço nada com isso. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quantas pessoas limitam as suas qualidades? Uma das grandezas de uma criatura é o autoconhecimento. Isso não foi o Espiritismo que disse, não foi Jesus Cristo que disse, foi Sócrates. Olha só, tem quase 3.000 anos, 2.600 anos. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria o meio mais fácil de chegar-se à perfeição, ou o que é chegar à perfeição? Perfeição relativa, não a de Deus. Ou vencer as fraquezas, as fragilidades, a matéria, vencer os demônios íntimos, vencer os medos, os traumas, vencer o mundo. Os Espíritos responderam. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, responderam: um sábio da antiguidade já vos dissestes, conheça-te a ti mesmo. Sabe, o conhecimento de nós sobre a luz da verdade espiritual para a eternidade. Não a verdade que eu crio ou que os outros criam para mim. Não a verdade de governantes, não a verdade de opinião, de paixão, não a verdade de partidária, não a verdade de religião. Não. Muitas vezes, pessoas estranhas quando a gente fala verdades de religião, porque ela está tão aprisionada na sua própria religião, que ela acredita-se que a religião não pode ser mentirosa, que não pode estar com erro, não pode ter defeito. Então pegue um estudo, analisa 5 religiões. Você vai ver 5 religiões com 5 verdades. Com conflitos, com opiniões diferentes. Mas qual está certa? Não pode haver 5 verdades. Verdade é só uma, 2. Uma é mentira, a outra é verdade, ou as 2 são mentiras. Mas não podem ser 2 verdades. Então analisemos 5 religiões, nós veremos ali inseridas as opiniões. E se nós atravessarmos os mares, aí nós vamos ver a problemática religiosa das verdades, que nós vamos achar descabidas. Compreende? E existem movimentos partidários, interesseiros, ilusórios, trevosos, que está fomentando essas inverdades na humanidade. Agora, pega esse modismo de 6 por 1 e que estão lançando no nosso país de 4 por 3. 6 dias trabalhado, 1 de descanso, e agora querem 4 por 3. Trabalha 4 e descansa 3. E baseado num estudo mentiroso de que morre 750 mil pessoas por ano por tanto trabalhar. – 750 mil pessoas por ano morrem de tanto trabalhar. Espera aí. Está na contramão de que Jesus falou. Está na contramão do processo evolutivo de um planeta e ainda em formação. Está no processo da contramão de nossos antepassados.
O trabalho dignifica o homem. O homem, um dos homens mais inteligentes da Terra, Einstein, falou, é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Jesus Cristo disse quando aqueles falsos religiosos da época diziam que não podia trabalhar no sábado. E Jesus Cristo tinha feito um milagre, falou, não pode fazer milagre também no sábado. Sábado é dia de jejuar, ficar parado, quieto. Não faz nada. Jesus Cristo falou, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E curou um paralítico. Quando tentaram, quando investiram contra ele, ele só perguntou, se você tem alguns animais, e o seu melhor animal cair em um buraco no dia de sábado, o seu mais valioso, o melhor animal, o mais gordo, cair num buraco no dia de sábado, você vai esperar o domingo para tirá-lo? Não, nós tiramos no sábado. O seu animal é mais importante do que o seu irmão? Compreende aí? Então, investe-se uma propaganda enganosa para enfraquecer a população, para enfraquecer a autonomia do seu lar. E aí inventam e distanciam das verdades. Temos que ter muito cuidado com isso. E passam medo, olha, está morrendo de tanto trabalhar. Olha, não faz força, porque senão você fica rendido. Não faz força porque dá dor na coluna. Não faz força. Então a pessoa não vai para a academia. Ela não pode fazer crossfit. Ela não pode malhar, não pode correr, não pode, não. Mas isso pode, só não pode trabalhar. Está entendendo? Não pode trabalhar. E se nós pegássemos e fizesse uma junta médica de todos esses que foi aposentado com dor na coluna, que não pode trabalhar, e que acompanhasse o dia a dia dele, o que aconteceria? Eles voltariam para o mercado do trabalho. Mais da metade deles voltaria para o mercado do trabalho. Não foi o trabalho, a grande parte, alguns podem até ter sido, mas aliado-se a uma má alimentação e também a um desequilíbrio emocional. Uma vez, há muitos anos atrás, mais de 30 anos, eu muito jovem, muito forte fisicamente, graças a Deus, estava passando, aprendi isso, comprovei isso, estava passando por um momento muito delicado no campo das emoções, e eu abaixei para pegar uma latinha de areia que pesava 5 quilos. Me deu uma dor na coluna que eu fiquei entrevado por 2 semanas. Meu tio, que era médico, massagista, fisioterapeuta, fez umas massagens e retornou para o caminho. Você não pode pegar peso. Eu pensei, mas não pode pegar peso? Ela melhorou depois de 2 semanas, caiu no eixo. E eu pensei, mas esse trem está errado. Eu sempre peguei muito peso. Até hoje, passado mais de 30 anos, pego do meu jeito. E a minha coluna não dói, não sinto nada na coluna. E aí eu fui fazer as vigilâncias. O campo emocional. O nervosismo, a ansiedade, as preocupações, o desgaste energético através do desalinho mental. E eu entendi. Então olha só o que a humanidade quer fomentar em nós, e os pais acreditam nisso e faz isso aos seus filhos, e os filhos estão cada vez mais frágeis pelo medo que os pais vão inserindo, pelo medo que os pais sentem, pela dependência que os pais têm, pelas fragilidades que os pais se encontram e pelas influências de poderosos grupos que querem que nós fiquemos aqui na palma da mão. Compreende isso?
Isso é tão sério. Tem algumas dores físicas, coluna, ombros, pernas, que um medicamento que eu não posso falar o nome, nem porque agora é gravado e vai para a internet, que custa 8, 10 reais o vidrinho com 15 drágeas, que corta, resolve tudo. Que cura, em alguns casos, porque tem mais de 20 anos que eu conheço esse medicamento, até câncer. E que ele saiu numa reportagem do Fantástico, há uns 12 a 15 anos atrás, e depois que saiu nessa reportagem falando que ele curava até câncer, alguns meses depois esse medicamento foi proibido no Brasil. Porque o similar a ele custa R$ 1.500. Está compreendendo? De laboratório. Esse é o medicamento fitoterápico. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais e custa. Aqui, se você comprar nas casas de raiz, custa R$ 40, de 25 a 50, dependendo dos miligramas. Mas se comprar direto do fabricante, sai a R$ 8, R$ 9, R$ 10 no máximo. Está compreendendo? Que tira as dores, que melhora, que não é. Vai lá na causa, não é no efeito. Mas é proibido. Aí foram mudando o nome dele. Entende? E algumas casas de raízes não está exposto, porque alguns fiscais da Anvisa, cobrado por laboratórios poderosíssimos do dinheiro, vão nessas casas para ver se tem esse medicamento lá. Porque um vidrinho desse aí é 1.500 a menos no laboratório. Está entendendo isso aí? Vidrinho de 10 reais, ou 25, ou 30, depende. Na casa de raiz vai sair esse preço. Está entendendo isso? Então, compreender a verdade é o que eu estou chamando a cada um de nós para poder aprender a viver nesse mundo de ilusão e de poder de alguns que querem sobrepujar as verdades de Jesus Cristo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. E nós escondemos esse medo através de 1 milhão de desculpas. Eu não tenho tempo, é longe, eu não tenho dinheiro, é escuro, eu tenho medo de ladrão, eu não sei, eu não tenho, eu tenho, e assim vai. Uns têm medo de trabalhar, e muitos têm medo de deixar os filhos trabalhar, né? Qual é o fruto que recolhem depois disso? O Japão está passando lá, grande dificuldade, ó. O Japão está passando um problema seríssimos com as pessoas de 40 anos abaixo. Está compreendendo? Seríssimos problemas. Não tem natalidade, não tem casamento. E esses jovens de 40 anos abaixo, a grande porcentagem deles não querem trabalhar. Por quê? Porque os pais não educaram eles no caminho do trabalho. São inteligentes, níveis universitários, mas não trabalham. Está entendendo isso? Você já imaginou o que faz com essa energia? Que ela está latente dentro dos nossos corpos. Vai para aquilo que não presta, né? Medo de servir. Quantas pessoas têm medo de servir os outros? Medo de ser maltratado, medo de se sentir humilhado, medo de... Cria aí um factoide de medo dentro de si e tem medo de servir. Se que o único caminho para a salvação é a caridade, ou servir aos outros. Medo de fazer amigos. Tem medo da crítica do amigo, tem medo da opinião dos outros. Rapaz, na hora que alguém te der uma opinião, dá uma gargalhada na cara dele. Ri.
Você está compreendendo? Ri da opinião das pessoas, mas você é isso assim, você é mesmo? Mas pronto, acabou ali, morreu. Aí muitos se isolam porque tem medo de ter amigos e os amigos ter crítica, ou brincar, ou ofender, ou falar algo. Está entendendo isso? Medo de desapontar. Aí a pessoa entra no modismo, enclausura-se, com medo de desapontar os outros. Não fala, não ri, não trabalha, não faz, não é útil. Vê as coisas acontecendo à sua volta, mas não faz nada. Porque ele tem medo, fala, será que vai me chamar a atenção? Será que eu vou desapontar? Será que... Aí tolhe-se, aniquila-se. E aquilo fica como uma energia latente dentro dele, que eclode-se em fragilidades, em problemáticas. Medo de sofrer. Muitas pessoas têm medo de sofrer. Aí não amam, não declaram. Eu acho engraçado. Porque quando você diz para uma pessoa assim, nossa, eu não sei viver sem você. Aquela outra pessoa, quando é maldosa, interesseira, materialista, ela começa a aproveitar daquela situação. Isso é uma forma de declaração intensa, mas não na complexidade da frase. Você consegue viver sem aquela pessoa assim? Você não nasceu dela, nem por ela, e nem com ela. Isso quer dizer, é uma declaração de que aquela pessoa é muito importante para você, mas se ela abandonar, talvez sua vida vai ser até melhor. Tem determinadas pessoas. Mas a pessoa tem medo de sofrer, então ela não faz declaração de amor, ela não conquista, sabe, sentimentos à sua volta. Ela se aniquila dentro dela. É uma vida de solitário e triste, medo da incompreensão. Olha, você se compreende? É claro que não. Então, como você quer que os outros tenham compreensão de você? Você será incompreendido em todo lugar, em todo momento. As pessoas fingem que compreendem a gente. Nem elas não compreendem nem elas mesmas. Você está compreendendo isso? Você se compreende? Nunca. Você se conhece? Nada. Nós estamos na grande escalada do aprendizado de nós mesmos. Mas ainda nós estamos engateando, nós não sabemos nem caminhar ainda. Nós estamos caminhando, engateando no chão assim, diante do conhecer a nós mesmos. Às vezes nós construímos em nós uma falsa aparência, uma falsa personalidade, ou um falso estilo, que passa-se alguns anos, aquilo é destruído pela verdade no processo evolutivo da criatura quando vai se espiritualizando, não é? Compreende isso? Medo da alegria. Quantas pessoas têm medo da alegria? Medo de sorrir, medo de ser feliz? Aí faz cara de bravo, cara de... né? Tem medo de sorrir. Eu vejo, tem um exemplo interessante. Quanto mais feia a pessoa é, mais ela ri. Quanto mais bonita, mais fechada ela fica. Está entendendo? Só que a pessoa bonita que não ri fica feia. E a pessoa feia que ri fica bonita. Está entendendo isso? É muito... A pessoa tem medo de ser feliz. Aquela pessoa fica trancada dentro dela mesma. E cada um constrói dentro de si seus medos. Medo da dor. Vou pegar um trecho do Evangelho que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus que escolheu-vos na terra para ser feliz no céu. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós que estamos na face da terra sentirá dor e sente dor. Agora tem a dor evolução, a dor missão, a dor construção. É aquela que vem para falar, você está no caminho errado, modifica. Você modifica aquela dor, você não sente mais.
Está entendendo isso? Agora tem pessoas que vivem, têm medo da dor, mas continua fazendo as coisas erradas. São aquelas pessoas que amanhã vai encher a cara, hoje toma um engove. Um remédio para não dar ressaca. Ela tem medo da dor, mas ela não tem medo do que vai ocasionar aquela problemática no caminho do futuro dela, que inevitavelmente ocasionará uma dor muito maior, tanto no seu complexo físico, quanto no seu processo energético espiritual. Está entendendo isso? Certa feita eu fiz um estudo de apometria, o desdobramento do espírito, para ver as situações do espírito de acordo com suas vivências e escolhas na Terra. É triste. Se você se ver o que acontece com as pessoas que fumam no seu processo energético espiritual, desagrega-se os seus vórtices e o seu corpo espiritual fica inteiramente deformado. Por isso que quando vemos aí muitas vezes aparecem aí aquelas incorporações com espírito torto, todo. São essas situações que chega lá do outro lado, os processos de vícios no campo da bebida, das drogas, do cigarro e assim por diante. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Passa a existência como sensíveis ou sensitivos, mas vivendo dentro de uma bolha de proteção ilusória, não é? Porque chega um momento que essa bolha vai ter que estourar. E ele vai ter que se virar sozinho. Compreende? E com muita dor. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Olha que interessante. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Você imaginou que complexo de existência, aqueles que vivem nesses paradoxos, e a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Presta atenção nessa frase. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transforma-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Quando eu li essa frase, eu lembrei de uma velha história que nós aqui contamos há muitos anos, até década, né? Havia um pequeno sítio onde vivia lá o casal e seus 2 filhos. Pobrérrimos, não tinham nada. A casa estava caindo aos pedaços. O celeiro já nem poderia chamar mais de celeiro. E tinham apenas uma vaca, que era o sustento daquela família. Uma vez por ano aquela vaca criava, tinha um bezerro, o bezerro servia para melhorar um pouco as condições nos primeiros, que não dava nem para meses, né? E um dia um sábio, fazendo uma longa viagem a pé, passou ele com o seu discípulo, chegou nesse sítio e lá pediu uma pernoite que pudessem dormir. E o dono do sítio, o pai, o esposo, disse: olha, dentro de casa não te cabe, nossa casa é muito pequena, somos pobrérrimos. A alimentação não está dando nem para nós. Mas nós dividimos com o que temos com vocês 2. Agora, se vocês quiserem dormir naquilo que nós chamamos de celeiro, que hoje é apenas um amontoado de ruínas, podem passar a noite lá. Dividindo com a nossa única vaquinha. E o sábio disse: tudo bem, para nós está muito confortável.
E passaram a noite lá e levantaram de madrugada. E viram a pobreza daquela família. Um pequeno sítio, uma única vaca, um bezerrinho pequeno, o leite que era a única fonte de renda daquela família, o pasto seco, alguns pedaços de capim onde a vaca se alimentava, e eles saíam para pegar fora e levavam para a vaca. E quando o sábio e o seu súdito prepararam para ir embora, saíram do sítio, viram que a vaca tinha saído lá do curral, porque as tábuas estavam todas podres, arame emendado, podre, faltando arame, e que ela tinha subido num morro muito alto, que tinha umas graminhas verdes, e que era nas margens de um grande barranco, e ela estava ali, naquele pedregulho, escorregando, mas com fome, querendo pegar aquelas graminhas verdinhas, e o súdito do sábio falou: mestre, aquela vaca vai cair, ela vai morrer, ou vai quebrar as pernas. E o sábio olhou para ele e disse: vamos embora. Mestre, vamos lá tocar ela para cá. Deixe com a previdência. Vamos embora. O súdito ficou muito chateado, magoado, falou: mas mestre, é a única fonte de renda daquela família. Mestre, vamos embora. Confie. E eles foram. O súdito, seu seguidor ali atrás dele, seu discípulo, que remoendo aquela mágoa, e tinha hora que ficava até com raiva do mestre. E eles iam por muitos e muitos e muitos meses à frente naquela caminhada, levariam anos para retornar. Era uma grande excursão. E aquele discípulo passou a ter conversas monólogas com o mestre, porque ele tinha ficado muito chateado. Mas será que realmente eu estou seguindo um mestre sábio, eu que tanto o admirei e admiro, mas agora com essa decisão, se aquela vaca morrer, aquela família vai morrer também, porque ela não tem condição de comer mais nada, fazer nada. E ele passou ali mais de ano, eles fazendo a viagem, aquele discípulo com aquela dor no coração. Eles foram até no local onde teriam que voltar, e um ano e pouco para frente, eles retornaram. E voltando pelo mesmo caminho, e o mestre disse para seu discípulo: vamos buscar pernoitar-nos lá naquela casinha muito pobre, daquele pai de família muito solícito, mas que nós dormimos no celeiro, e o discípulo acendeu-se a chama da raiva novamente. Falou: mas meu mestre está meio complicado, vai voltar lá, né? E falou: mas é até bom, porque eu vou saber o que aconteceu. E eles foram, já eram chegando no final da tarde, e quando eles, na estradinha poeirenta, passaram pelo povoado, e quando eles chegaram, o discípulo olhou e falou: uai, mas era aqui aquela tapera, era aqui aquele sítio. Ele olhou, a casa estava humilde, mas reformada, o celeiro levantado com tábuas novas, e olhou, não viu a vaca. E ela: isso é que aconteceu. Olhou para baixo, falou assim: mas está tudo lindo, transformado. E eles chegaram. O mestre bateu palma,
o pai de família, saiu a mulher mais bem vestida, os dois filhos corados, bem vestidos, animados, aquela energia de trabalhador, né? E aí ele falou, olha, o mestre disse, olha, nós queríamos pedir uma pernoite, um cantinho para a gente dormir, e se sobrar um pouco de comida, o restante que não fizer falta para vocês, nós aceitaríamos, porque nós fizemos a última refeição no dia anterior. O homem, o que é isso? Eu lembro de vocês. Entra, tem fartura, pode entrar. A comida estava. Eu lembro de vocês, quando vocês vieram aqui não tinha nada. Mas aconteceu um milagre naquele. Nós procuramos no outro dia, vocês já não estavam aqui, mas aconteceu no primeiro instante, aconteceu uma coisa séria, mas depois foi o início de uma grande transformação. E o mestre olhou para o seu discípulo e sentaram à mesa e serviram lá frangos, arroz e uma quantidade de legumes. Aí o homem sentou todo risonho e falou assim, olha, deixa eu te contar. Aquele dia nós estávamos numa pobreza, numa preguiça, numa dificuldade, e nós tínhamos apenas uma vaca que já se estendia por muitos e muitos e muitos anos. Quando ela ia envelhecendo, nós deixávamos um bezerro crescer, e quando era vaca, e aquele bezerro novamente se transformava em vaca, e a outra nós sacrificávamos e alimentávamos, e criamos esse ciclo de pobreza, de preguiça, de dor. Mas aquele dia que vocês estiveram aqui, aconteceu uma coisa que no primeiro instante me levou a desespero, a chorar e a blasfemar contra Deus e até contra vocês, achando que foi vocês que fizeram aquela coisa ruim conosco. Mas agora nós estamos agradecendo, queremos agradecer a vocês, que foi aquela passagem que deu uma grande despertada em nós. Então eu levantei naquela manhã, que vocês tinham pedido o pouso, procurei a vaquinha, não encontrei. Eu pensei, ou vocês soltaram ou ela fugiu, porque também está tudo estragado, bastava ela dar um passo e pular um aramezinho velho e podre. E quando nós procuramos, ela estava caída no barranco, tinha acabado de morrer. Eu gritei, chorei, blasfemei, como nós íamos fazer. E ali no meu pranto, no meu choro, eu lembrei que eu tinha que imediatamente sangrá-la e fazer ali os cortes e recortes para aproveitar toda a carne antes que se contaminasse, que o sangue entrasse dentro nas entranhas da carne e não servisse mais. E enquanto eu, junto com meus filhos e mulher, nós fazíamos o corte, e nós ali desesperados e conversando, o que nós íamos fazer com tanta carne? Nós não tínhamos condição de guardar, não tínhamos sal para salgar, não tínhamos nada, nem lenha para cozinhar e guardar. E surgiu a ideia de nós pegarmos e levar para a cidade, para o povoado e vender. Tiraram os pedacinhos que passaríamos ali uma semana, que daria para a gente cozinhar e guardar nas panelas, requentando-a, e levar o restante e vender. E nós fizemos isso. Juntamos a família, preste atenção, juntamos a família, pegamos todo o excedente, colocamos e fomos para a cidade. Arrumamos uma carona e lá nós vendemos. E fomos vendendo pedaço por pedaço e chegou no final, nós tínhamos vendido tudo. E o último pedaço nós ofertamos para uma casa que vendia sementes. E o homem me perguntou se eu queria trocar a troco de sementes, de hortaliças. E eu disse que não sabia mexer com hortaliça. Ele disse, eu te ensino. E ele disse, você tem um sítio? Tem. Você tem terra? Tem. Lá tem água? Tenho. Um pequeno filetinho de água, um córrego que passa lá no fundo. É tudo que precisa. O resto é disposição para trabalhar. Vocês têm? E ele pensou, olhou para trás, pensou, até ontem não, mas agora eu vou ter que ter. E ele falou, então aceito. E o homem deu para ele. Trocaram naquele naco de carne várias sementes de hortaliça. E o homem falou, e eu compro a sua produção. Entendeu aí? Eu compro a sua produção. E ele foi. E o homem ia lá.
ensinando para ele a plantar os alfaces, os giló, aquela hortaliça. E 35 dias depois, tinha sobrado um pouco de dinheiro, ele conseguiu comer e aí passou a vender a sua colheita das hortaliças. E prosperou. Em um ano, ele já tinha conseguido transformar a vida dele. Tudo por causa de um acontecimento tido trágico que quebrou o medo que ele sofria durante toda a sua vida, aprisionado em uma única vaquinha, com medo de avançar na vida e prosperar. Qual é o seu medo? O que está te entravando? Você tem vontade de estudar? Estude. Você precisa buscar a verdade em Cristo Jesus, busque e viva. Não arrume desculpa. Porque senão o tempo vai te deixar desnutrido, faminto do alimento espiritual. E é o pior das fomes, é o que a humanidade se encontra. A falta do alimento espiritual. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que fosse conduzido pela circunstância, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque, preste atenção a essa frase, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de conta entre o servo e o seu senhor. Não adianta nós tentarmos justificar por medo a nossa preguiça, no acerto de conta entre nós, servos, e Deus, nossa consciência e a verdade da lei natural do Criador. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Fechemos nossos olhos. E sobre as dádivas do amor e do Evangelho de Jesus Cristo, possamos entregar nossas vidas e receber essa sublime energia que levanta-nos, que transforma e que modifica. Todos os nossos medos, conceitos e preconceitos que distanciam da verdade. Obrigado, Senhor. Desperte-nos e fortaleça-nos na caminhada da grande transformação e na busca do conhecimento de nós mesmos diante, Senhor, da grande missão que nos trouxe à face da terra. Entregamos-nos sobre as dádivas do teu amor e do teu evangelho e sobre as bênçãos de Jesus Cristo, retornaremos para nosso lar, edificando assim a verdade em nosso coração. Gratos, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Rogo a Jesus Cristo que possa te acompanhar de retorno ao lar. Que a paz possa te acompanhar e esteja em seu coração. Amém?